Esse slide que eu vou apresentar a vocês agora, ele é um pouco diferente, ele tem uma sequência um pouco diferente em relação ao slide da semana passada. Então, se você pegou o slide da semana passada e vai usar na sequência dessa aula, vão lhe faltar aí algumas explicações, tá? Mas aí depois, esse slide também já está disponível para todos vocês. Imagino eu que o pessoal compartilhou na sexta-feira, tá bom? Bom, então a gente começou a falar um pouco sobre essa questão do sujeito, que é o termo que conjuga o verbo, falamos um pouco da ideia do sujeito ser determinado, ser classificado a partir da sua condição e presença de núcleos, tá? Então a gente falou um pouco sobre o sujeito simples, o sujeito composto, e aquele que se classificava mediante a desinência do verbo, que é aquela estrutura que acompanha, né, o radical do verbo, indicando quem pratica a ação. Então, essa parte do sujeito determinado, eu acho que a coisa mais relevante que aqui me vem à memória é que a gente, quando estuda sujeito, pessoal, o universo semântico dos termos, ele não pode se sobrepor à condição de termo. Eu vou melhorar isso. Imaginemos que uma frase seja escrita da seguinte forma: ninguém reclamou. E aí eu te pergunto, essa frase ela tem sujeito? E aí você se envolve da condição do ninguém ser uma expressão de valor negativo e de ausência, e você marca que essa frase não tem sujeito. Na verdade, lembra sempre de uma coisa, o aspecto semântico não pode se sobrepor ao termo. A palavra ninguém conjuga o verbo. E na língua portuguesa, nós entendemos que o sujeito é o termo que conjuga o verbo. Então é importante que, mesmo que a palavra ninguém ela tenha na sua condição semântica a ideia da ausência, no processo sintático ela rege o verbo. Então ela tem sujeito, tá? Ninguém faltou, ninguém reclamou. São frases que apresentam estranhamente um sujeito determinado e simples, tá? A gente passou por esses exemplos, eu fiz a classificação com vocês dessas situações. Ficou aí em evidência a ideia, né, de a gente, de repente, ficar confuso em relação ao sujeito quando ele não está no seu lugar natural, que é antes do verbo, beleza? E que ele estará depois do verbo, né? E aí essa condição desse sujeito posposto gera a sensação de ser um objeto, mas nós sabemos que a pergunta que se faz para achar sujeito é quem? E se a essa pergunta houver resposta, nós estamos olhando para uma frase com sujeito determinado. É isso. A gente passou também pela condição de entender o que era desinência verbal. Na parte de desinência verbal, imagino eu que ficou claro para vocês que a desinência é essa estrutura que acompanha o radical e que é a responsável por informações do tipo falamos, quem falamos, né? E aí você responde nós. E de onde vem essa informação, né, desse nós? Né? Vem dessa estrutura que acompanha o verbo. Então, até aí eu imagino que nós todos passamos pela mesma informação. Cláudia, por que existe aquela especificidade que separa, por exemplo, a terceira pessoa do singular para a terceira pessoa do plural? Por quê? E imagino que todos vocês tenham isso na memória. Por que existe essa condição? Terceira pessoa do singular, sujeito oculto. Terceira pessoa do plural, sujeito indeterminado. Bom, essa especificidade, ela vem de se estabelecer com algumas estruturas de linguagem, nós estabelecemos algumas condições de entendimento. Eu acho que aqui a gente começa a parte nova da aula. Essa é a impressão que eu tenho, tá? Então é assim, quando eu olho duas frases como essa, roubou o banco, roubaram o banco. Quando eu leio essas duas frases, para as duas eu tenho expectativas diferentes. Na primeira frase, a expectativa que eu tenho é de que, ao ler então o texto que acompanha essa manchete, eu vou perceber que a informação ela será dada, ou seja, a expectativa que eu tenho em relação à primeira manchete é que o conteúdo da manchete irá apresentar quem praticou a ação. Diferente da expectativa que eu tenho em relação à segunda manchete. Então, quando eu digo roubaram o banco, essa informação no plural, e aí eu gostaria que você redobrasse a sua atenção, essa informação no plural, ela não indica mais de um, mas ela indica que
ou eu não sei quem promoveu esta ação, ou eu não quero comprometer ninguém com esta ação. Então, a indeterminação do sujeito, ela acontece a partir de dois movimentos que são pré-determinados. Que movimentos são esses? Quando eu indetermino um sujeito, ou porque não sei quem está praticando essa ação, ou porque não quero comprometer ninguém com essa ação. E essa é a ideia que nós usamos em todos os nossos movimentos de linguagem. Imaginemos que você queira fazer uma crítica, ou que você queira fazer uma fofoca. Então, frases do tipo, olha, falaram que isso não está certo, ó, perguntaram de você ontem. Essas expressões são expressões que elas me remetem à ideia de que alguém se envolveu nesse discurso, mas eu não vou dizer quem. Então, essa é a diferença de expectativas. O roubou o banco do centro, eu tenho uma expectativa de que ao longo do texto isso apareça, e o roubaram o banco, eu não tenho essa expectativa. Como se constrói essa expectativa? Bom, essa expectativa se constrói com verbos na terceira pessoa do singular que geram essa informação. É como se o sujeito ele será determinado ao longo do processo, mas nesse momento ele está oculto. Por isso, se a gente pensar na nomenclatura do processo sintático, ela é extremamente explicativa. Então, o que é o sujeito que irá se determinar? É aquele que vai aparecer, mas que nesse momento ainda não está. Então, ele está oculto. Beleza? Na terceira pessoa do plural, eu não sei, eu não quero mencionar quem vai praticar esta ação, tá? O verbo está na terceira do plural, e essa é uma condição que gera essa expectativa, e o sujeito, portanto, será chamado de indeterminado. Beleza? Bom, Cláudia, isso é para todos os casos ou tem alguma situação que difere? Bom, então vamos lá. Se a gente puxar da nossa memória as questões relacionadas à FUVEST, e agora, essas recentes, teve um caso em que a FUVEST, ela destacou um pronome, e ela perguntou se esse pronome retomava um termo, certo? Então, ao dizer que ela retomava um termo, ela está dizendo que é para que eu considere todo o contexto que envolve esse pronome. Então, imaginemos, eu estou ali lendo um texto, e esse texto fala a respeito de assaltantes, e no segundo parágrafo ele já diz, e mencionaram ainda diante dos jornalistas, mencionaram, se eu recortar do segundo parágrafo adiante, não existe menção a assaltantes. Mas se eu levar em consideração o contexto, essa terceira pessoa está retomando um termo anterior já mencionado. Então, qual é a dica para resolver exercício, para resolver questão de prova e para não perder, né, a questão? É simples. Se ele pedir para que se observe o contexto, olhe o entorno. Pode ser que a terceira pessoa do plural esteja buscando uma informação anterior a ela. Se o recorte é dado a partir dos fragmentos abaixo, ó, fragmento excluiu a condição de contexto. Então, ele quer que você indique quando eu tenho sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado, uma de suas características será a terceira pessoa do plural. Fecha assim que a gente não perde questão, tá? Bom, continuando. Se a gente saiu do sujeito determinado, que era simples, composto e oculto, e colocou os pés no sujeito indeterminado, existem duas possibilidades de se indeterminar um sujeito. Você pode indeterminá-lo com o plural ou acompanhando esse verbo de um índice que será chamado de indeterminação do sujeito. Bom, vamos começar pelo nome. Índice de indeterminação do sujeito. O simpático e conhecido IIS. O que esse índice ele faz? Ele pega o verbo que está na terceira pessoa do plural, que até então você o chamava de oculto, e acompanha esse elemento de ser. E o resultado é um resultado que provoca a impessoalização da ação. E essa é uma parte importante da aula, por quê? Veja só, quando a gente diz precisa de vendedor, dorme na sala, fique entusiasmado, essas expressões que você acabou de ouvir são expressões que geram uma expectativa
em que se relate quem precisa, quem dorme, quem fica. Então, por mais que neste momento eu não tenha essa informação, eu sei que ao longo do processo essa informação será dada. Por quê? Porque se ela não aparecer ao longo do processo, nós temos a sensação de que a expectativa que a frase provoca, ela foi negligenciada, ela foi deixada. Essa é uma expectativa que a gente tem aí para quando está estudando interpretação de texto, que eles chamam de pacto de leitura, né? Eu crio uma expectativa, eu preciso cumprir essa expectativa, uma vez que nós compactuamos aí uma determinada mensagem. Vamos lá, você me disse que daria, então siga o processo. Agora, quando eu coloco este se aqui, ó, perceba que existe um distanciamento desse pacto. Então, eu não preciso, nem vou mais me comprometer em dizer quem precisa, quem dorme, quem fica. E se você está acompanhando essa aula bastante atento, o que você já está percebendo? Que a impessoalidade, ela traz a informação para um plano mais amplo. Então, eu não estou falando de alguém específico, eu estou falando de um fato. Eu não estou falando de uma condição específica dada a alguém, eu estou falando de uma condição que se espalha por todos. Mas de onde vem essa condição do se espalhar? Vem da impessoalização. E quem gera impessoalização? Este ser. E quem é este ser? Na ordem do dia, este ser é um pronome, ele pertence aos pronomes oblíquos, tá? Se você voltar à tabela dos pronomes, ele mora na tabela do me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, consigo. Agora, veja só que interessante. Me, mim, comigo, primeira pessoa. Te, ti, contigo, segunda pessoa. Se, consigo, lhe ou a, terceira pessoa. Se a gente der um passo adiante, eu acho que você consegue, ó, se, consigo, terceira pessoa, a terceira pessoa é marcada pela impessoalização. Então, quando eu pego um pronome da terceira pessoa e conecto esse pronome ao lado de um verbo, esse efeito da impessoalização vai acontecer. Então, existe um apagamento de quem pratica a ação. Beleza? Bom, problema. Para quem já tem uma certa experiência com língua portuguesa, deve estar pensando, esse se é aquele que eu confundo com a tal da partícula passivadora? Sim, este é o se que você confunde com partícula passivadora. Então, a gente precisa, nesse momento, ir com bastante calma para evitar esse movimento de confusão, o que cada um desses se's faz. Então, vamos começar assim, ó. Vamos devagar. Sujeito determinado. Simples, composto, oculto. Do oculto. Verbos na primeira pessoa, eu e nós. Verbos na segunda pessoa, tu e vós. Verbos na terceira pessoa do singular, sujeito, oculto. Deixa ele lá. Sujeito indeterminado. Verbos na terceira pessoa do plural e na terceira pessoa do singular, seguidos de se. É isso. Beleza? Tá. Agora vamos combinar uma coisa. Se eu sei que existe um se que é partícula passivadora e um se que é índice de indeterminação do sujeito, lembrando que partícula passivadora é um conteúdo que você estuda em vozes verbais, tenho eu a impressão que vocês estão passando por isso, o que eu preciso guardar na minha memória? Bom, presta atenção. Tanto o índice quanto a partícula, tá? Esses dois elementos aqui são pronomes. Os dois são pronomes que representam a terceira pessoa. Então, os dois representam a impessoalidade de quem pratica a ação. Ponto. Então, esse se, ele gera um apagamento, e esse apagamento é um apagamento de quem realiza a ação do verbo, tá? Beleza. Vamos pensar assim. A partícula passivadora, ela acompanha apenas verbos transitivos diretos, ela vai focalizar quem sofre ação na frase e ela gera concordância. Beleza? Então, vamos lá. Ó, arruma-se a casa, consertam-se fogões. Vamos pensar junto, porque eu sei que você já passou pela aula de transitividade. Quem arruma, arruma algo. Então, esse verbo aqui, ó, é um verbo transitivo direto, beleza?
Esse ser é uma partícula passivadora. E essa casa é o quê, Cláudia? Bom, vamos pensar o seguinte. Olhar para esse termo aqui, tá? Olhar para esse termo e dizer que esse termo representa aquele que sofre a ação do verbo não é algo absurdo. Faz sentido. Então, dizer que a casa sofre a ação de ser arrumada é algo possível e cabível para esse contexto. Ok, mas Cláudia, por que você vai dizer que é um sujeito passivo? Por que não um objeto? Eu te ajudo. Pense numa coisa. Quando esse ser apareceu, esse aqui, ó, tá? Esse aqui. Quando este ser apareceu na frase, o que ele provocou? Ele provocou o apagamento de quem praticava a ação. Então, veja, ele apagou quem pratica a ação, mas no momento em que ele fez esse apagamento, ele gerou uma ênfase. É como se eu tivesse exatamente dois holofotes. Enquanto o sujeito ativo está aceso, o passivo está apagado. Eles não podem existir, coexistir, percebe? Então, eu estou aqui, ó. Eu coloquei o sujeito ativo na frase, ele está aqui. A ênfase da frase é quem faz a ação. Agora, imagine se eu apago quem está fazendo a ação. O que fica em evidência? Óbvio. Se eu apagar quem faz a ação, fica em evidência quem sofre a ação. Percebeu? Então, quando esse ser apareceu e apagou quem fez a ação, ele colocou em evidência quem sofria a ação. E quem sofre a ação é sujeito passivo. Entende como é que funciona? Essa é a diferença da partícula passivadora e do índice. A partícula passivadora acompanha termos que sofrem a ação do verbo. O índice não. Você vai ver daqui a pouco. Presta atenção. Bom, então significa que isso aqui é sujeito, isso. E significa que isso é partícula, isso. E significa que esse verbo está na voz passiva, isso. É a tal da voz passiva sintética que você está vendo com o Zé. Beleza? É exatamente isso. Agora vem para o caso seguinte. Consertam-se fogões. Ok. Bom, consertam-se fogões. Tem um C aqui. Primeira coisa que eu quero que você faça um cheque rápido, ó. Faz isso aqui, ó. Quem conserta, conserta algo. É verbo transitivo direto? É. Se isso aqui é verbo transitivo direto, isso aqui é partícula passivadora. Ou seja, eu apaguei quem está fazendo a ação. Se eu apaguei quem está fazendo a ação, eu coloquei em evidência quem sofre a ação. Então, significa que fogões é sujeito passivo. Ô, Cláudia, então eu posso dizer que eu não sei quem faz a ação, mas eu sei quem é o sujeito? Isso. Você deve dizer isso. É como se você entendesse assim, ó, numa frase, nós temos pelo menos 3 tipos de sujeito, lembra? O sujeito ativo, o passivo e o reflexivo. Enquanto o sujeito ativo é aquele que representa quem faz ação, o passivo é aquele que representa quem sofre ação. Nesses 2 exemplos, o que você viu? Você viu um ser que apagou aquele que fazia ação e colocou em evidência aquele que sofria ação. Quem sofre ação, sujeito passivo, né? Em frases como essa. E olha outra coisa interessante. O fato de fogões ser uma expressão que está no plural, ó, tá vendo? Faz o verbo se comportar dessa forma. E o mais interessante é que se você observar que casa aqui é uma expressão que está no singular, você vai perceber que o verbo acompanha a condição de singular. O nome disso, concordância verbal. É quando o verbo ele precisa concordar com o sujeito da frase. É assim que funciona. Beleza? Isso é muito importante, gente. Mas muito importante mesmo. Mas você deve estar pensando, Jesus misericordioso, está muito difícil, é muita informação. Calma. Vamos fazer o seguinte. E o índice? O índice acompanha verbo transitivo indireto, acompanha verbo intransitivo e acompanha verbo de ligação. Lembra disso? Transitivo é o que pede complemento. Indireto é aquele que vem com complemento e uma preposição. Então, ó, quem precisa, precisa de algo. Então, a preposição está aqui, ele realmente é transitivo indireto. Verbo intransitivo é aquele que não estará acompanhado de um complemento. Não significa que ele não vai estar acompanhado de outros termos, mas ele não será acompanhado de objetos, tá? Então, quem dorme, dorme. E a expressão na sala é uma expressão que indica circunstância de lugar. Os lugares não são objetos. Você já deve ter ouvido falar disso muitas vezes. Os lugares são
lugares. Então, isso aqui é um verbo intransitivo. Ok. Ficou satisfeito. Quando eu afirmo que isso aqui é um verbo de ligação, eu tenho certeza que hoje você pensa assim, ok, só pode ser verbo de ligação se estiver entre um sujeito e uma qualidade. Perceba que a palavra satisfeito, ela combina com a perspectiva qualidade. Então, a gente tem sim um verbo de ligação, porque nós temos sim uma qualidade. E o sujeito, Cláudia? Aí é que está o negócio. Olha que bonitinho. Eu tenho aqui, ó, estes ses. Quem são estes ses? Estes ses são os pronomes que impessoalizaram a ação. Isso, eles apagaram quem pratica a ação. Ótimo. Mas por que ele não pode ser uma partícula passivadora? Fácil. Diga para mim. A expressão ajudante, não pisca agora, tá? Essa expressão, ela sofre a ação do verbo precisar? Essa expressão, ela sofre a ação do verbo dormir? E essa expressão, ela sofre a ação do verbo ficar? Não. É diferente desse aqui, ó. Tá vendo? O fogão sofre a ação de ser consertado. A casa sofre a ação de ser arrumada. Mas vejam, o ajudante não sofre a ação de ser precisado, a sala não sofre a ação de ser dormida, o satisfeito não sofre a ação de ser ficado, né? Nem sei, acho que seria isso, uma estrutura assim. Então, o que eu preciso entender? Bom, vamos lá. Em tese, o que índice e partícula fazem? Impessoalizam a ação. Os dois, tá? Então, sempre que você olhar para um índice, para uma partícula, você está olhando para um pronome que é impessoal. O que eles fazem de diferente? A partícula está acompanhando um termo que tem cara de objeto, mas vai virar sujeito passivo. Por que vai virar sujeito passivo? Porque sofre a ação do verbo. E o índice? O índice vai estar acompanhando um termo que não consegue virar sujeito passivo. E se você quiser uma dica rápida, né, que ajuda um monte a gente fazer testes, né, na hora... Estou fazendo exercício, como é que eu sei? Bom, eu particularmente, eu sempre faço assim, ó. Mas isso porque eu gosto de estratégias rápidas, né, de análise. Eu penso assim, partícula passivadora, só do lado do verbo transitivo direto. Não sendo transitivo direto, eu já nem sofro com isso. Outra coisa que eu também faço, que eu acho ótima, eu pego, por exemplo, a casa e transformo em sujeito passivo na voz passiva analítica. Tipo assim, ó, arruma-se a casa é arrumada. Deu certo. Ó, consertam-se fogões. Fogões são consertados. Ó, deu certo. Agora, se eu tentar fazer isso aqui, ó, precisa-se de ajudante. Tenta. De ajudantes são precisados. Não deu certo. Por que não deu? Porque não é sujeito passivo, porque não tem característica de sofrer ação. Ó, na sala é dormida. Nossa, não funcionou. Ó, satisfeito é ficado. Não funcionou. Então, o que a gente precisa entender? Que o que eles fazem em comum, impessoalizar quem pratica a ação. O que eles fazem de diferente? Um focaliza um sujeito passivo e o outro não. Por quê? Porque não tem. Essa é a diferença. Cláudia, e por que tem essa história de que o índice exige terceira pessoa do singular? Bom, vamos pensar junto, né? Eu vou colocar aqui para vocês essa situação, ó. Precisa, tá? Precisa de ajudante. Pronto. Depois a gente completa. Se vocês puderem abrir o microfone e quiserem participar, eu acho que ficaria mais fácil, até para eu entender se está dando certo a aula, tá? Galera, nessa frase, exatamente nessa, tá? Vamos chamar ela de 1. Precisa de ajudantes. Classifique o sujeito dessa frase. Ele é determinado, indeterminado, inexistente. O que você acha que ele é? Determinado. Determinado. Simples, composto, oculto. Oculto. Prova. Você está certa. Só prova. Ele precisa de ajudante? Ó, perfeito. Você poderia ter até feito assim, ó, terceira pessoa do singular, tá? É isso.
Agora vamos fazer de novo. 2 precisam ter... Aí segue o baile. Agora, na 2, qual é a classificação desse sujeito? Determinado, indeterminado ou inexistente? Determinado? Eu só não consegui ouvir o comecinho da sua fala. Determinado. Esse aqui, ó, tá na terceira pessoa do plural. Sujeito. Lembrou agora? Agora eu lembrei, eu errei. Agora fala, qual é o sujeito? Indeterminado. Perfeito, garota. Esse é o indeterminado. Tá. Então, no singular é determinado, no plural, indeterminado. Agora diz para a Cláudia, como é o nome desse C que aqui está? Ele se chama índice de indeterminação do sujeito, certo? Vamos pensar no negócio. É um índice que eu uso para indeterminar o sujeito de uma frase. Ótimo. Então fala para mim, se eu colocar um C aqui, ele não vai ser um índice que vai indeterminar o sujeito? Mas eu pergunto, ele já não está indeterminado? Por que é que eu vou indeterminar um sujeito que já está indeterminado? Você precisa fazer 2 vezes a mesma coisa? Não. É por isso que a gente diz que o índice só existe no singular. Porque quando o verbo estiver no plural, não se usa índice. Por que não se usa? Porque é um pecado? Porque fica feio? Não, não, por favor. Não se usa o índice no plural, porque eu não preciso indeterminar aquilo que o verbo no plural já indeterminou. Percebeu a diferença? Essa é a lógica. Então, é importante que a gente entenda por que as regras elas são ditas, são apresentadas, são aleatórias, né? São regras que justificam situações que a gente combinou anteriormente. Ué. Então, você tem 2 formas de indeterminar o sujeito. Ou você deixa o verbo no plural, ou você põe ele no singular e acompanha ele de ser. Agora, pôr o verbo no plural e acompanhar de índice é mais do mesmo. Não faria sentido. Deixa eu continuar. Agora a gente vai fazer um teste, tá? E eu gostaria que vocês participassem. Bom, então eu vou entender quando esse C é partícula e quando ele é índice, tá? Então vamos pensar assim, ó. Para ser partícula passivadora, ele vai estar acompanhando um verbo transitivo direto. E para ser índice de indeterminação do sujeito, ele vai acompanhar transitivo indireto, intransitivo e verbo de ligação. Esse é o esquema dele, ó. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, fala para mim, se possível, rapidinho. Arrumou. Quem arruma, arruma. Algo. Transitivo direto. Obrigada. Quem guarda, guarda. Algo. Transitivo direto. Quem necessita, necessita. De algo. Transitivo indireto. Quem espera, espera. Algo. Transitivo direto. Quem fala, o verbo falar é um verbo de muitas possibilidades, ó. Eu posso falar algo, a alguém, e eu posso falar sobre algo. Na frase, eu falei algo, sobre algo ou algo a alguém? Algo. Obrigada. Confia. Quem confia, confia. Em algo. Em algo ou alguém. Perfeito. Transitivo indireto. Quem aluga, aluga. Algo. Transitivo direto. Quem reforma, reforma. Algo. Transitivo direto. Show! Agora ficou fácil. Eu queria que vocês me dissessem onde a gente tem partícula passivadora. No 1. Obrigada. No 2. Obrigada. No 4. Show.
No 5. Opa, peraí que eu risquei o negócio errado, vai. No 5. No 7 e no Show. 8. Perfeito. Perguntas. Quem é o sujeito da frase 1? O cabelo. Obrigada. Da frase 2? O O texto. texto. Da 4? O O ônibus. ônibus. Da 5? A verdade. Da 7? Salas. Da 8? Sofá. Obrigada. Posso dizer, agora presta atenção. Cabelo, classificação. Nossa, vou encher de sigla aqui. Sujeito, determinado, simples e passivo. Sim ou não? Sim. Obrigada. Então, eu tenho o índice, vamos trocar a cor, em 3 e em 6. Se isso for verdade, eu queria pedir uma gentileza a vocês. Nossa, agora eu vou dar uma exageradona, tá? Pega essa frase aqui, ó. Escuta o que eu vou fazer com ela, porque você vai fazer isso com as outras, tá? Reforma-se sofá. Eu quero saber se de fato é partícula passivadora. Então eu reconstruo na voz passiva analítica. Sofá é reformado. Deu certo? Deu. Faça para mim a mesma coisa em 1. O cabelo é arrumado? Em 2. O texto é guardado. Em 3. Preserve o seu silêncio. Exatamente isso. Não dá para fazer. Faz em 4. O ônibus é esperado. Em 5. A verdade é falada. Acabou a conversa. Vocês entenderam a diferença de partícula e índice um pouco melhor? Agora eu queria No fazer uma... 5, tá no Pode passado, né? Não seria a verdade foi dita? Deixa eu só fazer uma... Foi falada, né? Foi falada, né? Pode ser também. Faz Não sentido. precisa trocar. O cabelo foi arrumado, o texto foi guardado, a verdade foi falada. Pode ser assim? Sim, Estão obrigada. trabalhando com a ideia de preservação do aspecto verbal. É isso mesmo. Então vamos brincar um pouco mais. Faz em 7. As salas foram alugadas? Foram alugadas ou são alugadas? O que vocês acham? São alugadas. São alugadas, preserva o aspecto. Muito bom isso aí. Bom, outra coisa que eu queria pedir para vocês. Se eu montasse uma questão discursiva hoje para vocês, eu trabalharia com a seguinte afirmação. É possível que se afirme de 1 a 8, presta atenção, é possível que se afirme de 1 a 8 que em todos os exemplos existe um anonimato apresentado em todas as ações. Justifique. Isso que eu acabei de perguntar, é possível de ser justificado? É verdade? Mentira? Faz sentido ou não? Acho que sim. Prova. É porque quando o C é o índice de indeterminação do sujeito, então já não sabe o sujeito, daí tem o anonimato. E quando é partícula passivadora, a gente sabe o sujeito que sofreu a ação, mas não sabe quem fez a ação, né? Quem praticou a ação. Aí Acabou a seria esse conversa. anonimato? Seria esse anonimato. Perfeito. Acabou a conversa. Tá resolvido, viu? Vamos lá. Aqui a gente tem um slide com os gabaritos. Agora vamos falar de sujeito inexistente. Galera, sujeito inexistente é uma coisa fascinante, assim, porque a gente traz, né,
para essa discussão de sujeito, algo que para nós é um paradoxo. Não sei se algum dia você já parou para pensar a respeito, mas a gente diz assim, ó, é essencial a uma frase que se determine o sujeito e o seu predicado. Olha isso. Então, qualquer gramaticista razoável vai ter essa definição. Frase é a composição de sujeito mais predicado, ou seja, é essencial que a frase tenha sujeito. Aí você começa a estudar o processo sintático e, de repente, alguém diz assim, e o sujeito inexistente? Mas peraí, como é que eu posso dizer que algo é essencial a uma frase e depois dizer que ele não existe? Essa situação já foi apontada algumas vezes em exercícios, em que se pede ao candidato, ao aluno, que observe que essa definição sintática, ela apresenta uma... É como se ela fosse ela é incoerente em relação às definições de tipos de sujeito. Então, fiquem atentos. Se alguém falar assim, as definições sintáticas são incoerentes, tem a ver com isso aí, de você, de repente, classificar como essencial aquilo que não existe, o sujeito inexistente. São 4 casos de sujeito inexistente. 4. Então, os fenômenos da natureza, os verbos ser e estar, o verbo haver no sentido de existir e o verbo fazer, tá? Os 4. Só que cada um desses grupos, né, se você, depois de passar por toda essa aula, entendeu tudo, viu como é que funciona, quer dar um print, esse slide é bacana por isso, porque ele faz um resumão do que vem pela frente. Então, vamos começar assim. Verbos que indicam fenômenos da natureza, né? Então, a gente vai ter aqui o verbo chover, o verbo nevar, o verbo... Ótimo, que legal, muito bom, né? Então, ó, chover, nevar, ventar, são verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, não existe ninguém que possa ser sujeito desse verbo. E eu não sei se vocês já perceberam que esses verbos não são conjugados na primeira nem na segunda pessoa, só são conjugados na terceira. Então, você não diz chovo, nevei, ventarei. Por quê? Porque isso não procede, são situações inconcebíveis. Agora, chuva, neve, vento, já não é mais verbo. Chuva, neve, vento é substantivo. E esses termos podem executar função de sujeito. Então, você quer dar um nó na cabeça de alguém, você faz assim, ó. Choveu ontem, e depois embaixo você coloca. A chuva levou as folhas. E ele olha, chuva, choveu, e ele indica que os 2 casos representam oração sem sujeito. E não é verdade. Oração sem sujeito é para verbos. Ó, oração é verbo. Então, não vai misturar as coisas. Substantivos que designam elementos naturais podem reger verbos. Então, a chuva levou, o vento arrastou, o trovão assustou. Ok, não tem problema. O que é problema é quando essa construção é uma construção de verbo. Aí você não tem. Segundo ponto que também me deixa preocupado é quando a gente usa expressões como chover, trovejar, mas não no seu sentido literal, no seu sentido metafórico. E aí nessas construções aparecem situações assim, ó, tá vendo? Choveram elogios. E a gente vai lá, acha o choveram, acha a lacuna que diz que é inexistente, marca e depois fica chateado porque o gabarito diz que o sujeito da frase é elogios. E aí depois você volta e fala, nossa, é verdade, até o verbo está concordando. Então essa é uma condição muito importante para a questão do sujeito, tá? Fiquem bem atentos. Então, ó, para sujeitos relacionados aos fenômenos da natureza, se o verbo indicar fenômeno natural, ok, sem sujeito. Se ele estiver no sentido metafórico, busque o sujeito. Beleza? Tome um cuidado especial em relação a isso. Segundo caso. Bom, aí a gente vai falar do verbo ser e do verbo estar, né? Que vão acabar indicando os climas, né? O tempo, conversa de elevador, relato de tempo, hora, né? Então, aqui vem uma coisa interessante. Como é que se comporta o verbo ser para as construções relacionadas à hora? Não é desse momento esse conteúdo, é um conteúdo que se chama concordância verbal, mas eu acho que vale a pena mencionar agora. O verbo ser, ele é um verbo que para hora deve concordar com a palavra hora. E, estranhamente, a palavra hora vai combinar
com o numeral que a acompanha. 1 hora, 2 horas, 12 horas. Percebe? Então, se eu quero saber se é são ou eu observo o numeral, porque o numeral está dando o tom de singular ou plural para o termo hora. Entende? É por isso que são 18 horas é plural, 1 hora é singular. Cláudia, e 1h20? Se você prestar atenção, enquanto aqui for 1, a palavra hora se mantém no singular. Então, você não tem uma construção de plural, tá? Só quando esse 1 tornar-se 2 é que você vai ter plural na palavra horas. Beleza? Meio-dia, né? Meio-dia também é uma expressão singular. Meio-dia concordando com meio, né? Perdão, meio concordando com dia. Meio-dia e meia de meia hora, né? Então, essa parte é fácil, bem tranquila. Beleza? 0, galera, de 0 hora é uma expressão singular, né? O 0, por uma associação bastante razoável, ele muito mais se aproxima à condição do singular do que à condição de plural. Por isso que a gente diz 0 hora. E em Porto Alegre tem um jornal bastante famoso que se chama 0 Hora, e é um jornal que muitas vezes é citado aí, né, em textos de apoio, de provas e tal. É por isso que é 0 hora e não 0 horas, tá? E aí, já quase terminando a aula, vou ter que sair rapidinho, né? Aqui eu tenho 3 casos e, estranhamente, os 3 estão adequados. Os 3. Eu sei que... Não, perdão. Esse não tá, não. São dia. Ó, deixa eu dizer. Esse tá, ó. É dia 18, o tá concordando com o dia. É 18, peraí que eu já explico primeiro. É 18, olha isso. Esse ele não tá concordando com 18. Ele tá concordando com a palavra dia, que tá aqui escondida. Elipse, lembra disso? Esse são, você tem que tirar o dia. E o são vai concordar direto com 18. Então, eu posso dizer assim, ó, são 2 de fevereiro, são 4 de abril, são 25 de junho, tá certo. É estranho, mas tá certo, tá? Então, não fica magoado não, tá? E, por fim, quando você relata aí uma condição climática, né? Tá frio, tá ventando, é verão e por aí vai, beleza? Bom, eu preciso agora, acho que encerrar aqui, porque em breve o professor vai entrar em sala de aula, tá certo? Então, estou encerrando aqui a minha fala com vocês. Deixa eu parar já de gravar aqui. Pronto, parei a gravação.